Quem sou eu? Verônica Magalhães, advogada, tributarista, contadora também, formada em contabilidade, tem 2 carteirinhas para pagar, sou tributarista já vai para 17 anos, gente. Quando eu entrei na PUC de São Paulo, eu já comecei a trabalhar com tributária, a área que mudou minha vida. Vou começar por um serviço, que é um serviço que eu prestava nos tempos que eu era estagiária. Inclusive um dos primeiros estágios, ou seja, no comecinho do tributário, assessoria da certidão de regularidade fiscal. O que é isso, Verônica? Maior parte das empresas precisa da certidão de regularidade fiscal. O que é certidão de regularidade fiscal? É um documento, é uma folha, onde o fisco fala assim: pô, empresa, você não está devendo nada para mim, está regular. Ou a empresa não está devendo mesmo, por exemplo, a minha empresa Verônica, eu não tenho nenhum débito tributário, nenhum. E não tenho também nenhum processo tributário, nenhum. As minhas coisas estão todas organizadas. Mas pode ser que uma empresa tenha 50 processos tributários, 100 processos tributários, 1000 processos tributários. Eu já trabalhei nessas multinacionais, onde a gente tinha 2000 processos em uma empresa. 2000, é comum. Eu já conheci empresas que eu não trabalhei, mas nas minhas conversas, que tem mais de 5000 processos. É muito processo, não é? Então significa que esses processos, eles têm que estar regularizados para que a empresa consiga emitir a certidão de regularidade fiscal. O que significa isso? Se eu tenho um auto de infração que o fisco está me cobrando o ICMS, enquanto eu estiver discutindo na esfera administrativa, o fisco não pode me cobrar esse imposto. Então, a gente diz que esse débito está com a exigibilidade suspensa, viu? Eu não posso exigir exigibilidade suspensa. Este caso, quando você emitir a certidão de regularidade fiscal da empresa, vai aparecer lá, ó, certidão positiva com efeito de negativa. Aí vai estar lá o processo 1, 2, 3, 4, 5, 6, o número do processo. Situação, exigibilidade suspensa. A empresa consegue a certidão do mesmo jeito. Então, a função de quem ajuda a empresa a renovar essa certidão de regularidade fiscal é sempre ter certeza de que os processos tributários estão regularizados, estão sempre com a exigibilidade suspensa. Agora pensa, uma empresa que ela tem mais de 50, 30 processos, por exemplo, quem é que vai gerenciar esses processos? Porque se um deles der problema, ela não renova a certidão. Então, tem muitas empresas que pagam. Deixa eu dar um exemplo. Em uma das multinacionais que eu trabalhava, a gente pagava 30 mil reais todos os meses para uma empresa nos ajudar a renovar a certidão de regularidade fiscal. Eu estou dando esse exemplo, que é uma multinacional que tinha bastante processo, tá? Mas é um serviço que você pode ter receita recorrente. Para quem é? Só para quem tem bastante processo e precisa de renovar a certidão de regularidade fiscal. Quem é que precisa renovar a certidão de regularidade fiscal? A maior parte das empresas. Eu, por exemplo, Verônica, a minha empresa ainda é pequena. Quando eu fui prestar serviço para uma empresa grande, eu fui dar um treinamento de reforma tributária lá. A empresa grande me pediu a minha certidão de regularidade fiscal. Quase todas as empresas precisam estar em dia, precisam ter essa certidão. Mas principalmente as empresas que vendem para órgão público e empresa que participa de licitações. Se vocês derem um Google, vocês vão conseguir achar as tabelas de fornecedores dos estados, dos municípios e da União. Eu tenho uma aula só disso dentro da formação tributarista 10X. Uma aula de onde você busca esses dados. Se você souber quem são as empresas que vendem para órgão público ou que participam de licitações, você vai saber quem é que vai precisar muito desse serviço. Renovação da certidão de regularidade fiscal. Tem gente que chama esse serviço de gestão de passivo, também gestão de passivo tributário, gestão na renovação de certidão de regularidade fiscal. Você chama como você quiser, mas você vai ajudar a sua empresa a analisar os processos dela e a renovar a certidão de regularidade fiscal para que ela sempre consiga participar lá das licitações, vender, obter empréstimo no banco. Se o fornecedor pedir, ela tem que dar. Então esse é o primeiro serviço. Gestão na renovação da certidão de regularidade fiscal ou gestão de passivo, seja lá como você quiser chamar. Se fez sentido esse conteúdo, faz favor de comentar que você gostou, curte, porque daí o algoritmo entende que o negócio é bom. Beijo, gente!